Meus amigos, hoje de manhã, enquanto eu dava a notícia de que a Federação dos Policiais Federais elogiava a indicação de Alexandre Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal e afirmava, dizia que nunca houve interferência do Executivo nos trabalhos da Polícia Federal, logo depois desse vídeo, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, suspendia a indicação de Alexandre Ramagem por Bolsonaro, feita ontem, dia 28. A matéria dava conta de que o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, suspendeu na manhã da quarta-feira, 29, a nomeação do delegado Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal. A escolha do nome para a função havia sido oficializada pelo presidente Bolsonaro na terça, no Diário Oficial da União, e, portanto, foi logo questionada, e hoje a notícia bomba: Alexandre de Moraes, numa ação autoritária, autocrática, simplesmente suspendia a nomeação do presidente. Motivo alegado? Prestem atenção. Ele diz: a constitucionalização das normas básicas do direito administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a administração pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos. O moldar aqui quer dizer o seguinte: ele está dizendo que, ao colocar um amigo seu na direção da Polícia Federal, Bolsonaro estava moldando aquele órgão, já pressupõe de antemão um crime que não aconteceu. Segue dizendo: pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, inclusive no tocante a nomeações para cargos públicos, que devem observância não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade. Quer dizer, nesse caso, para que não haja suspeita na indicação de Bolsonaro, este deve indicar alguém que ele nunca viu na vida e que sequer conhece. Ainda assim, poderão pairar suspeitas, porque trata-se de uma indicação pessoal. Algo de pessoal sempre haverá nessa história, a menos que se coloque à votação toda a indicação possível do governo. Segue dizendo: da moralidade e do interesse público. Argumentou, sinalizando Alexandre de Moraes, que a atitude do presidente conflita com as referentes normas. Bem, a norma está estabelecida para um juízo a posteriori e não a priori. Porque, nesse caso, Lula, por exemplo, não poderia ter indicado um segurança seu para diretor-geral da Polícia Federal. Mas mais do que isso, o próprio Alexandre de Moraes não poderia ter assumido uma cadeira no Supremo. Por quê? Porque a sua indicação ao Supremo fez parte exatamente disso que ele condenou. Ele foi indicado por seus amigos políticos, por suas relações políticas. Aliás, essa é a matéria que trouxe hoje também, agora há pouco, o Jornal da Cidade Online. Vocês estão vendo aqui a inadmissível interferência política de Moraes na nomeação de Ramagem. Aqui vocês estão vendo o juiz do Supremo, Alexandre Moraes, João Dória, Bruno Covas e Geraldo Alckmin. Aqui, quando Alexandre de Moraes fazia parte do staff do governador Alckmin. Bem, a matéria diz o seguinte: antes de tomar posse como ministro da Justiça e depois, na sequência, ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes teve reuniões particulares com membros do PMDB, atual MDB, e do PSDB, seu ex-partido. À época, Moraes era secretário de Estado de Segurança Pública do governo de Geraldo Alckmin, mas já traçava sua ida para Brasília através de articulações políticas. Moraes temia que sua ligação com o PSDB
pudesse acarretar em alguma das suspeições previstas no artigo 145 do CPC, o que impossibilitaria sua nomeação para o mais alto cargo do judiciário. A cúpula do Centrão, no entanto, recebeu o constitucionalista com bastante entusiasmo, pois representava uma coalizão de forças ao então presidente Michel Temer. E aí vem a questão da matéria. Ao suspender a nomeação de Ramagem por meio de uma decisão monocrática, alegando desvio de finalidades, Moraes também coloca em pauta se sua indicação em 2017 teve finalidades alheias ao interesse público. Pois bem, agora era de se perguntar: valeria a pena então que Bolsonaro, o advogado-geral da União, não entrasse com nenhum recurso do Executivo? Se houvesse, portanto, uma troca, Bolsonaro pudesse indicar um ministro para o Supremo no lugar de Alexandre de Moraes, aceitando, portanto, a não nomeação de Alexandre Ramagem? Uma troca, ok, diz Bolsonaro. Eu não nomeio, eu desnomeio Alexandre Ramagem e posso colocar outro juiz no Supremo no lugar de Alexandre de Moraes, que também cancelou a sua própria nomeação. Que tal assim? Seria a oportunidade de Bolsonaro colocar finalmente um juiz no Supremo. Claro que não poderia ser conhecido. Teria que ser de Marte. Poderia, porque agora, dizem, os OVNIs estão por aí. Quem sabe Bolsonaro possa escolher daqui para frente gente que nunca pisou na Terra, para não ter para não dar nenhum argumento para a esquerda de que há pessoalidade na indicação. Nós estamos chegando realmente numa ditadura completa. Mas não é aquela ditadura disfarçada. Não, isso é coisa do passado. Hoje é tudo descarado. Ataca-se o presidente frontalmente à luz do dia sem nenhum constrangimento. Por quê? Porque Bolsonaro tem uma militância de domingo. Apenas de domingo, que vai para a rua aos domingos, quando ninguém está trabalhando, principalmente gente lá de Brasília. É por isso que eles usam e abusam da autoridade contra o presidente. Nós não fazemos resistência além de videozinhos no YouTube ou postzinhos no Facebook. Quando Bolsonaro tiver uma militância, queira Deus que tenha um dia, aí a coisa será diferente. Bem, a não nomeação, o cancelamento da nomeação foi mandado imediatamente para o advogado-geral da União. Foi mandado, inclusive, via Twitter, por conta da urgência urgentíssima. Vamos aguardar o desdobramento de mais este caso, que é, sim, muito escandaloso. Até depois.